Olá, estudantes, olha eu aqui de novo. Esse segundo vídeo é para o desenvolvimento da nossa aula. Ele vai tratar dos conteúdos efetivamente do roteiro de estudos. A gente vai dar uma olhada sobre quais são os recursos que estão disponíveis neste roteiro e comentá-los rapidamente. Bom, gente, aqui nós temos o primeiro recurso desse roteiro de estudos, que é um texto sobre formas e fontes de energia. É um texto curto que foi retirado do próprio livro didático de vocês e ele apresenta justamente quais são as principais formas e fontes de energia. Como nós estamos vendo aqui nesse trecho do texto que está no roteiro, energia é um conceito bem amplo e chega a ser até mesmo difícil de ser definido. Mas, em geral, a gente pode dizer que energia é a capacidade de realizar uma ação. Ou seja, a energia ela está associada àquilo que se move, àquilo que é necessário para a manutenção da vida. A vida ela precisa de uma fonte de energia para se realizar. Né? Energia está relacionada ao calor, ao som, à luz. Então, todas essas formas de energia, elas têm essa capacidade de produzir algum efeito, alguma ação. Então, energia é isso, essa capacidade de realizar algo. Então, seria esse o conceito de energia. No texto, esse conceito vai ser melhor trabalhado, leiam com atenção. Nesse primeiro momento, eu também gostaria de mencionar que a unidade de medida utilizada para energia oficialmente é o joules, que é representado por um J maiúsculo. Porém, no dia a dia, a unidade mais conhecida para se trabalhar com energia é a caloria. Né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, em calorias, quando se pensa em dietas para manutenção de pesos, a gente tem que se preocupar com as calorias que ingerimos ao longo do dia. Né? Quanto menos, melhor, no sentido para quem quer perder peso. Então, a energia tem como unidade de medidas os joules, porém a mais utilizada é a caloria. Já o segundo recurso é também um texto, só que é um texto diferente, porque ele nos apresenta um jogo. É um jogo criado pelo Greenpeace em 2014, chama-se Super Trunfo Energia. É um jogo de cartas que apresenta algumas características sobre diferentes fontes de energia. Então, no primeiro texto, a gente vê formas e fontes de energia, uma visão geral. E nesse segundo texto, a partir deste jogo, a gente conhece fontes de energia como termoelétricas, energia nuclear, energia solar, hidroelétrica, energia eólica, que é a energia que vem dos ventos, entre outras fontes de energia. Nesse jogo também é possível a gente conhecer, por exemplo, formas mais baratas de obter eletricidade, quais fontes de energia gera mais emprego, qual dessas fontes emite mais gases de efeito estufa, portanto, estaria relacionada com maior intensidade às mudanças climáticas, entre outras informações que nessas cartas do jogo Super Trunfo a gente obtém. Então, é um recurso lúdico para a gente aprender brincando um pouco mais sobre as diferentes fontes de energia que existem hoje em dia. Bem, aqui a gente tem justamente um exemplo do que vocês irão encontrar no roteiro, que são as cartas deste jogo, que eu acabei de explicar, o Super Trunfo Energia do Greenpeace. São 15 cartas agrupadas em 5 grupos, cada grupo com 3 cartas.
Por exemplo, aqui nós vemos o grupo de cartas da letra A, A1, A2, A3. Existem as cartas B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2 e E3. Um conjunto, portanto, de 15 cartas agrupadas nesses 5 grupos com 3 cartas cada. Nessas cartas vocês podem observar que existem dados. São 6 aspectos de cada uma dessas fontes de energia que são trabalhados com informações numéricas. E aqui a gente já vê, então, entrando de forma interdisciplinar a matemática, pois esses dados são dados estatísticos que nos permitem compreender, por exemplo, o potencial dessas fontes no Brasil, a intensidade de emissão de gases de efeito estufa, quantos empregos elas geram, quanto de água cada uma delas usa para produzir a energia elétrica. Então, com esses dados, a gente pode calcular diferentes estatísticas, como médias, que é o que a gente vai cobrar na atividade deste roteiro em relação à matemática. Então, aqui a gente tem essas cartas que vocês vão estudar, ler com atenção, muito interessantes, para, no final de tudo, resolverem a atividade que está relacionada a este roteiro. Então, são esses os recursos do roteiro que nós estamos apresentando aqui para vocês.